porque se for analisar, só existe mentira. E isso, eu não me apresentei, mas sou vereador de São Vicente, presidente da Comissão de Meio Ambiente, e isso me deixa muito magoado mesmo, que eu estou aqui até nervoso, porque eu acho que é um direito de todo cidadão brasileiro ir e vir e comprar ou vender aquilo da maneira, se tem alguém para vender e tem alguém para comprar, e por que não tomar essas decisões bem antes de se tornar aquilo que foi transformado? Eu estou lá antes de ser transformado em estação ecológica. Eram terras que lá podia se fazer isso ou aquilo. E hoje a gente é discriminado até perante a população de lá, da Barra do Ouro, que são amigos, a gente criando uma distância, onde nós temos lá um vínculo há muitos anos de convivência, de familiaridade com eles. Eu gostaria de deixar registrado para que, da sua parte, o senhor tivesse uma certa atenção, tanto no relatório antropológico, como se tiver algum relatório, novamente, Luísa, que a gente possa participar, porque não foi participado a nós. Foi tudo feito na calada da noite, tudo às escondidas, e isso eu deixo registrado aqui, para que conte com a sua intervenção, para que a gente faça, como o senhor falou, um entendimento, talvez, entre tradicionais e moradores, ou moradores, como chamam às vezes de turista, que eu acho que também é uma discriminação, porque todos que estão lá têm a sua família, têm a sua casa e convivem bem com a população. E existe exemplo em outras partes do Brasil que houve a união tanto dos moradores como dos tradicionais. Eu gostaria que o senhor prestasse atenção nisso e desse um apoio a nós. Tá? Meu muito obrigado. Eu entendo sua situação, compreendo suas razões, que acho que são bem ponderáveis, né? E eu acho que invasor realmente é uma palavra que de forma alguma se aplica. Eu li o relatório do ISA e contei, como todo relatório, tem suas partes melhores e piores, e as constatações e opiniões, né, de quem fez e tudo mais. É um dado, né? O relatório do ISA é um dado. A questão, eu acho importante, é a definição de política. Né? O Estado ele tinha que decidir alguma coisa em relação à Barra do Ouro. E ele criou uma zona de separação. Né? Tradicional é uma coisa. Quem não mora lá, morador, veranista, é uma outra coisa. Então deu um tratamento, um conceito e um tratamento diferenciado. Às vezes, pode pegar uma situação como essa, a pessoa está muitos anos lá e se sente como se fosse, né, igualmente, né, na vida como todos os outros. Mas, dentro de um conceito que foi construído, ele é veranista porque não mora lá e não vive da terra, não tem laços com a terra, nunca teve, etc. E tal. Chegou em algum momento posterior, se instalou. E essa instalação, de alguma maneira, tem que ser acertada. Em termos de direito ambiental, isso eu acho que é muito importante. As leis elas estão aumentando as restrições. As restrições ambientais estão e vão aumentar cada vez mais, espero, né? Porque é uma questão de vida humana. Preservação de espaços é uma diretriz constitucional que cabe ao legislador estadual obedecer. Tem que criar espaços ambientalmente protegidos e cuidar deles. Vai entrar em choque com populações que vivem ali. Então, o legislador estadual vai ter que criar conceitos e a política do Estado, feita pela Secretaria do Meio Ambiente, vai ter que adequar esses conceitos às realidades. Claro que isso é teórico e na prática acontece alguma coisa próxima
distante disso, né? Distorções e tudo mais, e isso há de se esperar, porque é humano, né? O humano sempre é imperfeito, né? Infelizmente, essa é a realidade. O humano não faz uma coisa perfeita, uma divisão completa e absoluta que atenda totalmente, né? Isso é muito difícil. Portanto, a definição foi de retirar os, não sei se o senhor está incluído neles, mas tem ações e vão ser propostas novas ações nesse sentido. Os veranistas, as ocupações de veranistas deverão ser retiradas. Mesmo que volte a ser RDS, etc. Porque a RDS é para os tradicionais dentro de um conceito que o Estado também vai acabar afirmando do que para ele é tradicional. Agora, a justiça, né, enquanto se a coisa, né, possivelmente as discussões muitas vezes acabam na justiça, ela vai arbitrar isso talvez de uma forma um pouco diferente do que o Estado pretende. Mas a política do Estado, que é o que a PGE acaba conduzindo nos processos, é a visão do Estado. É o nosso lado, é o lado do Estado em relação ao problema. E ele vai tentar, naturalmente, ver se o seu lado é respeitado. Por isso que eu falei, um acordo. Se a gente conseguir construir um acordo em termos de todas as situações, mas isso é muito difícil também, não é fácil. Talvez atenda situações específicas como a sua, né? Mas dentro de um acordo, em termos judiciais, o Estado vai ter que seguir dentro da política que ele traçou.